tenho aqui hoje no programa, para a gente dar continuidade a esse debate. Olha que danado, ele já trouxe. Mas claro, esse aqui é o meu. Aí eu não escolhi o mais cheio não, viu gente? Escolhi o mais que tá com mais tomate. Enquanto a gente fala, ele come, sabe, nos intervalos. Eu tenho aqui hoje, para continuar esse debate com a gente, eles que também estão sempre presentes aqui no programa, que é o pastor Roberto Cruvinel, o padre Cleudon Lima, e eu tenho aqui hoje como nossos convidados, e para esses debates eles também são nossos convidados quase que permanentes, a madrinha Natalina da Umbandaime, né, que ela já explicou várias vezes, mas muita gente ainda pergunta o que significa isso, que é uma mistura desse ritual da Umbanda com o Daime, e ele que é um grande médium, um médium que até hoje já atendeu mais de 2 milhões de pessoas nas suas cirurgias espirituais, no seu atendimento diário. Quantas pessoas, Zé Edson Barbosa, por dia mais ou menos você até atende? Todos os dias eu atendo mediunicamente, mas nos nossos trabalhos a média de 2, 3 mil pessoas por mês hoje. Hoje eu estou um pouco mais devagar, tá? Quando você diz eu atendo, mas fora os nossos trabalhos e tal, você diz assim, quando eu atendo, como assim, em casa? Você está em casa e você atende? Sim, pessoas que me ligam, amigos que solicitam, então eu me coloco à disposição da espiritualidade 24 horas por dia. Certo, então ali naquele momento, como é que você atua? Por exemplo, a pessoa está doente, mas ela está em outro lugar, ela está em outro estado, como é que você atua nisso? Eu simplesmente... Gente, deu uma trovoada aqui agora. Eu acho que deve ser deve ser os espíritos. Oh, Deus está desagradando das duas uma, né? Roberto Cruvinel, aí isso é uma sossega fácil. Mas Edson, me diga, como isso se dá? Não, um exemplo, você me telefona, tá? Você que é meu amigo, tá? E você fala, Edson, eu tô com um problema. Um parente meu está necessitando, você tem condição de fazer algo? A única coisa que eu faço é simplesmente me concentrar e pedir para que os espíritos amigos, os médicos espirituais, tá? O visitam. É o que eu faço. E isso eu faço todos os dias. E quando você descobriu que você tinha esse grau de mediunidade? Com que idade você Eu estava? tinha 5 anos de idade. 5 anos? E como foi? Eu com 5 anos de idade, eu conversava com as crianças espirituais. Olha a chuva. Sim, então uma trovoada aqui. O Cruvinel é o seguinte, tudo que vem de Deus é para o bem, tá? As 10 pragas do Egito não foi, não. Responde a minha pergunta. As 10 pragas do Egito foi logo para as Responde a minha pergunta, por favor. É o seguinte, com 5 anos de idade eu comecei a ter visões e, inclusive, eu brincava com as crianças espirituais. E não sabia? Eu não sabia. Para mim, eu como criança, eu estava brincando com uma criança normal. Mas eu tive uma grande felicidade, que a minha mãe, que está no céu hoje, ela me pegou pela mão e sempre entendendo, tá? E isso fez com que eu não tivesse traumas, tá? E nem me perdesse nesse percurso, porque realmente não é normal. Eu tenho uma pergunta. Não, mas antes eu quero perguntar a Natalina, a madrinha Natalina, aliás, por que madrinha? Madrinha porque o que ele faz, eu também faço, eu atendo também. Eu desenvolvo as pessoas, eu trabalho com desobsessão e desenvolvimento. Então eu afasto os maus espíritos. Você exorciza isso? Isso. Mas por que esse título de madrinha? Madrinha porque no interior existe as babá, existe as madrinhas. Então eu sou uma madrinha também, uma babá. Só que Entendi. eu sou uma madrinha, a turma me chama de madrinha. Ou seja, é como se você fosse a responsável por ter cuidado com seus afilhados. Isso, não, isso? São meus afilhados. Sim. Eu batizo eles na Umbanda. Ah, você batiza de novo. Eles na Umbanda. Sim. E o Daime, eu trabalho com o Daime, eu trabalho sem o Daime. Então eu tenho um dia que eu atendo as pessoas. Eu atendo. O batismo cristão, vocês consideram batismo? Consideramos e respeitamos muito. E por que tem que batizar de novo? Batizar muito porque é a religião, né? Então vamos supor, a minha religião eu sou espírita. Então eu vou batizar o irmão no espiritismo. Entendi.
Entendi. É isso aí, o batismo. E os santos são os mesmos? Posso dizer? Deixa eu só concluir essa parte, eu já vou passar a palavra para você. No caso do espiritismo que você professa, o batismo, ele existe, esse batizar, ou é considerado o batismo que já é feito? Não, no espiritismo não existe o batismo, tá? A doutrina espírita não prega o batismo como é feito No catolicismo. no catolicismo e nas religiões protestantes. Sim. E até no candomblé. Mas ela diz que é espírito e batismo? Não, batizamos, mas Deixa- isso aí é a são ramos nação diferentes. dele. Ele tem uma nação. A nação dele é essa aí. A minha nação batiza. A minha Entendi. nação é Angola. Então nós batizamos. A pessoa entrou no centro, então nós batizamos. Por que nós batizamos? Para a pessoa ter uma disciplina, para a pessoa ter uma doutrina melhor. Como o irmão aqui, ele é muito nervoso, vamos supor. Ele como disciplinador da minha religião já não serve. Não, mas eu quero dizer para a Não, senhora... serve. Não tinha tirado. Espera aqui, dá licença. Veja bem, ela tenta desconstruir a pessoa e a 2 doutrina. minutinhos. Agora Eu ela nunca vi fica você dar falando. risada. Você dá Nossa, risada. a senhora tem que abrir os Peraí, você olhos. dá risada? Só isso, lógico que Não. sim. Na verdade, A gente tem que- a minha Bíblia- religião é senhora, paz. senhora, a senhora quer ganhar, A minha a senhora religião quer é ganhar no amor. grito? Se a senhora quiser ganhar no grito, vai para outro lugar. Aqui não. A gente não falar. A Bíblia Sagrada ensina que tem tempo para tudo debaixo desse céu. Tem. E aqui nós temos um tempo de debate. Mas eu tava falando eu nervoso. queria até fazer uma pergunta. Não, mas não, a eu tô questão falando da normal, postura, do a jeito questão de da falar. postura, a questão Pode da... fazer, Eu senhor. sou incisivo, senhora. Eu estudo a sua religião, a dele e várias outras que a senhora nem conhece. O Estudando senhor não é sabe? minha área de mestrado. Como é que o senhor sabe se eu Bom, não a minha conheço? pergunta é o seguinte. O senhor falou Não que falava com pode. crianças. A pergunta é para os dois. Porque depois, se o senhor me permitir, vou dizer o que o cristianismo pensa disso tudo aí. E você, claro. Claro que eu vou te permitir, né, Roberto? Muito Cruvinel? obrigado. Até porque você é de uma religião religiosa. Você tem toda a liberdade aqui. A pergunta é o Eu seguinte. tenho só que conduzir a Os disciplina senhores do tiveram programa. formação, possivelmente, penso comigo, não tenho certeza, mas penso que tem uma formação de berço católica, ou, pelo menos, bíblica, cristã. Como o senhor, que é o estudioso, o escritor, que é até meu amigo, como que o senhor Obrigado. consegue alinhar os ensinos do catolicismo romano ou cristãos com o espiritismo? Uma vez que, por exemplo, Levítico 19, a Bíblia condena consulta a mortos. Deuteronômio diz que é uma maldição em se prostituir quem consulta a mortos. Como o senhor alia O isso? senhor não pode julgar. Eu estou dizendo Não, que a ele está Bíblia falando da diz, Bíblia, senhora. a Eu tô dizendo que Bíblia, diz. a Bíblia. Eu quero saber do senhor e da senhora, do senhor e da senhora, como é que vocês conseguem aliar isso? E estou fazendo isso por uma questão de respeito para os nossos milhares de telespectadores, Correto. saber o que o senhor pensa. Eu tenho uma opinião formada na Bíblia, eu quero saber o que o senhor pensa, o que a senhora O pensa. mundo não é O senhor perfeito, primeiro, eu meu gostaria de ouvir o amigo. senhor. Não somos perfeitos. Eu sou de formação católica, Eu também. já fui coroinha de igreja, tá? Respeito todas as religiões, mas eu tenho em mim que tudo que é feito com amor, tá? Ele traz resultado. Agora, quanto a ter contato com os espíritos, se existe a alma eterna e a vida eterna, tá? Então é muito possível. Mas eu respeito quem diverte. Mas como é que o senhor Mas o conseguiu? senhor segue pergunta- ali a pergunta Bíblia? era essa, viu, Vadir? Como é que o senhor consegue, com formação católica, dizendo que isso é pecado, Eu não e disse depois não, a formação católica diz que é. Ou a formação, perdão, viu, padre? A formação cristã, porque a Bíblia diz, não é o catolicismo, é a Bíblia que diz. Então como é que o senhor, por exemplo, existem livros espíritas que citam 1º livro de Samuel 28. 1º livro de Samuel 28 dizendo que Saul viu o espírito de Samuel. O contexto mostra que não é isso. Mas esse é livro espírita? A pergunta, não, livros espíritas que citam o texto da Bíblia, que citam o texto da Bíblia. Porque eu também li livros espíritas. Eu pergunto para o senhor, como é essa que é a questão? Como é que a doutrina espírita, que ensina a invocação de pessoas mortas, e a doutrina cristã, que diz que isso é pecado, como é que pode dizer que existe espiritismo cristão, ou pode andar junto? Você entendeu a pergunta? Só isso. Ou o senhor acha que não pode andar? Pode. Por quê? Pode andar junto. Sabe por quê? Porque os espíritos... Existe espírito ou não existe, pastor? Existe o quê? Existe espírito ou não Os existe? espíritos existem. Tá. Existe espírito. Então o senhor acredita no espírito? Acredito em espíritos, mas não acredito, porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que o homem está ordenado a morrer uma vez só, e Mas, depois meu existe senhor, juízo. Não o senhor acredito tem- em invocação de espíritos. Ele acredita no Deus dele, que é o Mas ele não mesmo respondeu. meu. Ele não O senhor, respondeu. o Mas eu Deus... quero ouvir a Peraí, 2 resposta
Mas aí o senhor fez a pergunta para ele. Então, o senhor tudo acredita bem, no pode espírito? O que fazer. aconteceu? Ele disse que acredita. Tá, mas por que que você se ele- perguntou? Porque se ele acredita em espírito é porque existe. Tá. E se existe a vida eterna, como eu acabei de dizer, tá? Então não existe a morte. Não existe a morte. A morte é simplesmente uma transição. Tá? E nós temos a possibilidade de ter contato. Pastor, vamos tirar dessa parte. Quem é aquele que nunca sonhou com a mamãe que já faleceu? Mas o que tem isso a ver Calma, eu sei, Vadir, calma, Vadir. Depois eu chego Justamente nesse... que tem isso a ver com Deixa que ele espiritismo. conclui, gente, pelo amor de Deus. com... Tá bom, conclua. Porque é o seguinte, se vocês me chamarem para o debate e não deixar eu concluir, Eu estou tentando. é só não me interromper. Estou tentando. O senhor tem que ficar quietinho, Só não passar tem que doutrina lutar para com a nós. sua colega aí. Vamos lá. O senhor é doutrinador, o senhor tem que ficar quietinho. Ouvir para Vamos lá. baixo. Doutrinador é o senhor. Edson Barbosa, por favor. Por favor. Todo aqui. Só, perdão, Edson, quem tem que definir quem fica quieto aqui é o apresentador, não a senhora. Tá bom, gente, por Eu também favor, tô igual Edson, ele. Eu vim pra tem a debater, pra palavra. falar, pra julgar. Por favor, Não daqui a julgar, pouco. não. Tá bom. Vamos lá, Tem Edson. Só lá em cima. É muito comum, tá? Principalmente para as mães que perdem um filho, tá? Passado algum tempo, essas mães sonharem com seus filhos e até ter contatos com seus filhos de acordo com a sua ligação espiritual. Através do sonho. Através do sonho. Então, o espírito ele não morre, ele é eterno. Tá? Agora a doutrina espírita, ela traz para si, tá? O lado cristão, tá? Porque o espírito também é cristão. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, já que o senhor... Do Allan Kardec. Allan Kardec, tá? E que temos lá o Novo Testamento. Tá? E explica muito bem, Kardec explica muito bem, um grande estudioso. Tá? E depois nós tivemos aqui Chico Xavier complementando toda essa obra. Tá? Essa obra que veio iluminar através da ciência e através da filosofia. Ou seja, então o Espiritismo, ele prova, tá, o porquê das coisas, de onde viemos, para que viemos, tá, através do Baseado livro em do quê? Espírito. Assim, por exemplo, a minha Deixa eu pergunta... complementar. Sim. Deixa eu É que eu quero tentar só responder a minha pergunta. Depois o senhor entra. É o seguinte, outra coisa, falou de espírito, todo mundo fala espírita. Nada disso. Nada disso. Espiritismo ou espiritista, é quem pratica e exercita os estudos kardecianos. Então, outros não são espíritas. Baixo espiritismo Não, científico eu não existe, falo senhor. baixo espiritismo, eu sou uma pessoa respeitosa, tá? São espiritualista, ou utiliza espiritualismo, mas na concepção real, espiritismo é Kardecismo. Não há diferença entre Então a Maria pro espiritualista e senhor não é espírita. espírita. Não, eu respeito. Ela falou que é espírita, mas o senhor não, o senhor não Eu é. respeito. Espiritualista. Eu respeito, eu só estou Graças a explicando Deus. O termo. o termo. Certo. Quem é de Umbanda, Candomblé é o quê? Olha, utiliza... É verdade. Umbanda, Candomblé é o Não, quê? porque a madrinha, por exemplo, ela falou que é espírita, ela não é... Defendeu o senhor Ela tanto. não é O kardecista. espírito, o espírita, pra mim, é tudo uma Não. coisa só. Sim, mas para o senhor, o que Não que é? adianta a pessoa chegar e falar o espírito é isso. A única coisa que é diferente são os espíritos. Tem aqueles mais evoluídos e aqueles menos evoluídos. Existe aquelas pessoas, aqueles irmãos mais evoluídos e aqueles menos evoluídos. Existe aqueles que pregam a doutrina, existe aquele que quer obrigar o senhor a ser da religião dele. Então isso não é religião. Eu acho que o telespectador Isso aí, perdeu a oportunidade Não. de ouvir a eu sua tô definição ouvindo, eu do também que quero é falar. espiritismo. Ele está Não, querendo você dizer que falou quase espiritualismo é uma sozinho, coisa senhora. e espiritismo é E acho que outra. essa definição veja, eu não professo religião, mas a veja definição bem. dele é importante. Deixa eu só ouvir aqui, Coisas Natalina, diferentes. você já vou te dar a palavra. Me diga, você falou sobre uma diferença entre espiritualismo e espiritismo, é isso? Exato. Você veja bem, na Umbanda, no Candomblé, com todo o meu respeito, são religiões que eu respeito e respeito muito, tá? Mas para o espírita, tá? Para o espírita é aquele que segue a doutrina kardecista, ou kardeciana. É o espírito. Fora isso, seria espiritualista. Não quero dizer isso. Utilizam, sim, das incorporações, das manifestações, tá? Também O senhor crê em demônios?
senhor acredita em demônio? Eu acredito. O senhor acredita? Eu acredito. Então, para o cristianismo, todo tipo de manifestação, senhoras e senhores, para o cristianismo, todo tipo de... Porque se a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma vez só, vindo depois desse juízo, qualquer outro tipo de manifestação, seja ela aparentemente que venha transfigurada como uma pessoa morta, não é possível. Dentro do cristianismo, a Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, senhoras e senhores, quanto mais os seus ministros. É isso que nós acreditamos. Agora, eu não posso, dentro do que eu acredito, dizer que a pessoa que pratica o espiritismo, ela está mal intencionada. Não é essa a questão. Ok, eu quero só saber uma coisa. Você acredita em demônios ou não? Porque eu acabei não ouvindo. Eu acredito que existem espíritos inferiores, tá? E espíritos superiores. Lúcifer, você não aceita Lúcifer? Isso é papo furado? Não, são espíritos decaídos, espírito inferior. E você acredita, Natalina? Acredito. Acredita nos demônios. Entendeu? Acredito. Padre Cleudon, para a Igreja Católica, também a síntese é eu essa? acredito e respeito eles, porque se nós não respeitar eles podem não respeitar nós também. Você diz que as coisas ruins não. Eles podem não respeitar nós também. Padre Cleudon, diga, para a Igreja Católica a retórica é a mesma? Olha, a Igreja Católica ela tem uma posição assim de não de se contrapor às religiões. A Igreja Católica ela coloca a opinião dela com relação a ela. Ela apresenta a doutrina dela. Se eu falar, por exemplo, alguma coisa do Santo Daime, da Umbanda ou até do Espiritismo, aí eu estou colocando uma posição minha enquanto padre, não da Igreja Católica em si. Mesmo na Igreja Católica até tem padres que vão na Umbanda. Tem padres que vão na Umbanda, que fazem a entronização de Nossa Senhora lá na Umbanda. Os padres, os padres da Teologia da Libertação, os padres da Teologia da Libertação que não entendem nada de teologia. Ah, que não é sua? Não. Ah, bom. Os padres da Teologia da Libertação que não entendem nada de teologia, aí eles misturam tudo. Existe um sincretismo, né? Como tem na Bahia um sincretismo até de padre que recebem espíritos. Mas aí, quando o Papa sabe, o núncio apostólico sabe de uma coisa dessa, até excomunga o padre, chama a atenção dele, corrige o padre canonicamente, porque realmente é uma mistura. Enquanto biblista, que eu sou biblista, enquanto teólogo, que eu também sou teólogo, inclusive teólogo clínico, onde eu atendo pessoas que ficam incorporadas, pessoas que acham que estão falando com espíritos de pessoas que morreram. Não parece, padre. O senhor me desculpa, mas não parece parece. o quê? O senhor falar uma coisa dessa aí, que o senhor não acredita, que o senhor... Mas eu falei que eu não acredito? Não, que o senhor está falando assim, vamos supor, o senhor tem que acreditar, não é porque o senhor é padre que o senhor não vai acreditar, porque o Papa vai amaldiçoar nós, porque nós somos espíritas. Não falei que o Papa vai amaldiçoar. Outros padres, o padre... Não, eu não falei que o Papa... Não, eu não falei que o Papa vai amaldiçoar. O senhor é indisciplinado. Se eu não entendi, o senhor é indisciplinado, porque então o senhor me explica. Nervoso, ele é indisciplinado. Eu já tenho algum problema com a nossa forma de falar? Roberto, deixa... Vamos lá. Diga, padre. A nível de Bíblia, eu estou falando aqui para quem aceita a Bíblia, porque quem não aceita vai para o inferno mesmo. Justamente. Vai para o inferno. Quem não aceita a Bíblia não aceita Jesus Cristo. A questão é a seguinte: a Bíblia é contra evocação de mortos, a Bíblia é contra reencarnação, a Bíblia é contra o fato de você aceitar que um espírito entre no teu corpo, seja de diabo, espírito inferior ou de alguém que já morreu. Nós somos templos do Espírito Santo, que não tem nada a ver com os espíritos inferiores, superiores e quem morreu, quem não morreu. Espírito Santo é Deus, né? Nós somos templos do Espírito Santo. Em nenhum momento Jesus, na Bíblia, no Novo Testamento, aceitou que um espírito entrasse no corpo dele para ele libertar alguém que estava possuído. E a única vez que entrou foi na vida de Judas e era Satanás. A única vez. Ele mandou entrar nos porcos do corpo dele, ele nunca permitiu que entrasse no corpo dele para libertar alguém, porque isso não existe. Nós somos templos do Espírito Santo, não é templo do capeta, não é templo de Lúcifer, de Ogum, ou sei lá de quem. Nós somos templos do Espírito Santo. E nós não podemos dar abertura, né? E não podemos dar abertura. Agora, a Bíblia diz
aceita a também Bíblia, gosto. para nós, Eu quem não também aceita a Bíblia gosto. não aceita Jesus. quem não Jesus é aceita o Jesus, único caminho, vai pra a onde? verdade e a vida. Quem não aceita Jesus, não aceita a Bíblia, vai pro inferno. Ei, só o que Então, você acha disso, eu Edson acredito. Barbosa, É dessa isso. colocação? 2 mais 2 são 4. Eu quero voltar no primeiro. No primeiro, o senhor padre, o senhor disse que Chico Xavier hipnotizava as pessoas Sim. para receber as mensagens. Isso. De onde o senhor tirou isso? A parapsicologia, ela diz o seguinte, que uma pessoa, ela pode, através de exercícios, autoexercício, isso é uma coisa inconsciente, tá certo? Mas é através do autoexercício, ela vai se auto-hipnotizando. Então, por exemplo, eu posso me auto-hipnotizar a nível de êxtase, e vamos supor que ela, uma pessoa normal, não estou dizendo que seja madrinha, uma pessoa vem e quer falar com a filha que morreu. Essa pessoa que quer falar com a filha que morreu, para ela querer falar com alguém que já morreu, ela não está no normal dela. Correto. Ela está meio desequilibrada psicologicamente, emocionalmente, afetivamente, pronto. Quando ela vem falar comigo, como ela já está emocionalmente desequilibrada, eu me auto-hipnotizando, com facilidade eu consigo captar do inconsciente dela as ideias. Do inconsciente da pessoa que o senhor disse? Não é telepatia, não. Viva, Isso, viva. isso. Mas aí É tá. isso aí. Vamos supor que ela tenha um segredo com o pai dela que morreu, ou com a filha, que já que eu dei o exemplo Então da você telepaticamente você consegue, é isso? Só ela e a filha sabem desse segredo, ninguém mais, só ela e a filha. Mas como eu me auto-hipnotizei, eu consigo ler o subconsciente dela e eu leio, entendeu? O que só ela e a filha sabem. E uma E criança aí eu recebendo, falo isso. e uma criança recebendo orixá, como é que fica? Ela vendo, recebeu orixá, falar em outras línguas, como é que fica? A gente nem crê, nós não acreditamos. Então o senhor não Mas acredita, tudo meu bem, irmão. eu sou da Bíblia. Mas Bíblia isso diz é a que isso religião demônio. do senhor. A Bíblia diz que Eu você é acredito, cristão. depende eu se ela é acredito na Bíblia. Tudo depende se ela foi consagrada Acredito. criança, tudo depende se ela já viu a mãe dela ficar O senhor não respondeu a minha incorporada. pergunta, pastor. Tudo Não, padre. depende. Tem nada Tudo a ver. depende. E a sua pergunta, Edson, foi? A minha pergunta foi a respeito do Chico Xavier, que disse que Chico Xavier era um Hipnotizava. paranormal e hipnotizava as pessoas. Não, ele não Recebeu hipnotizava as Mas ele acabou de pessoas. explicar. Ele se auto-hipnotizava É e isso. se auto-hipnotizando, ele lia. Ele conseguia ler o pessoa. inconsciente Qual é da a sua pessoa. formação? Eu, padre? infelizmente, eu vou ter Qual a que sua pedir um formação pra você dizer break. isso? Não, peraí, eu vou ter que pedir um break, porque eu quero ouvir também a opinião do pastor Roberto Cruvinel sobre isso. Eu quero também, já que foi citado Chico Xavier também aqui, né? E eu gostaria de saber a opinião dele também sobre isso. O Cruvinel, aliás, aproveitou e emendou uma pergunta que eu vou deixar no ar também, que qual a formação que o Cleudão tem para poder dizer isso. E aí a gente vai discutir em cima disso. No próximo bloco, eu vou abrir para vocês. Vocês vão ter 10 segundos para emitir a opinião, fazer perguntas. E, enfim, no próximo bloco vai pegar fogo, porque, Alfio, eu prefiro ficar agora, por enquanto, aqui com essa comida maravilhosa. Eu vou ficar indo aqui. E eu vou... Não, eu tô quase despencando aqui. Então, enquanto... eu tô no início do programa me equilibrando, Fábio. Aqui Pois é, mas eu tô no início do programa, eu sentei e eu já vim Não para trás seria aqui, ó. também a sua Aqui, ó, aqui como é que tá. Então eu preciso, aproveitando a gente viu o calçado maravilhoso, o Roberto Cruvinel. Não é Casa agora Alegria, aqui. não, é? Tô tentando Não, ver aqui se agora melhora. Poderia ser. Melhorou aqui? Agora ficou. Ficou. Agora tá. O seu também tá, né? A sua também tá. Agora tá melhor. Agora está... Não, agora a gente já consertou. Não tem problema não. Agora que o senhor vai nos dar as Mais ou boas-vindas... menos, a minha tá mais ou menos. Agora que ele vai nos dar os... No outro programa tinha uma resposta pra dar e não tem. Mas agora nós temos uma ligação que já veio, eu não coloquei o telefone no ar, mas o povo já pega nas redes bem, tô sociais. pegando. E alô, quem fala? Alô? Alô? Oi, Helder. Helder, você fala da onde, meu querido? Oi, eu falo aqui de Mauá, da cidade de Mauá. Ok, você tem 10 segundos a partir de agora. Pode falar. Eu queria parabenizar o programa por promoção desse debate, que é muito importante a gente conhecer um pouquinho de cada religião. Eu estou ligando em especial para parabenizar o nosso irmão Edson aí, porque eu já acompanhei o trabalho dele. Ele é aqui pertinho de mim, em cidade de Ribeirão Pires. E eu sei que é um trabalho sério e que Deus trabalha através dele. E nós sabemos que toda cura ela é promovida através da fé. Então as pessoas que vão lá procurar através da fé e do bom amor que ele tem,
Então só é sucesso, se reverte em cura. Muito obrigado. Então eu queria agradecer ao pela nosso sua irmão e a todos participação. os nossos irmãos que estão aí também, que é muito importante. Obrigado, é porque com 10 segundos eles já tiram o som, né? Porque vocês têm esses 10 segundos para formular, o telefone já está no ar, você pode estar ligando de todo o Brasil, e as perguntas ficaram no ar. Então, assim, primeiro, qual a sua formação, Cleudon, que foi a pergunta que o Roberto deixou, para poder fazer as suas afirmações? Nesse sentido, né? Claro, né? Espiritual, óbvio. Bem, eu, além de filósofo e teólogo, eu fiz também parapsicologia com o QV da equipe dele. E eu trabalho há mais de... Que é um cientista, né? E há mais de 30 anos eu trabalho na linha de cura e libertação, exatamente como ela diz que faz exorcismos, eu faço, eu não chamo de exorcismo, eu chamo de libertação, que é uma outra palavra para exorcismo. É que o exorcista, para nós, é uma função litúrgica dentro da igreja. O bispo chama um padre, e esse padre ele tem a função para realizar o exorcismo. Então é uma função dada. Espírito? É uma função, sim, é uma função dada. O senhor acredita? É uma função dada ao padre. Já acredito sim. Pelo que vocês podem dar, vocês acreditam. Sim, mas para nós é o demônio. Para nós é o demônio. Nós acreditamos em espírito. Vocês tiram o espírito do corpo da pessoa? Sim, eu tiro. O senhor tira? Expulsamos em nome de Jesus. Ele exorciza. Não incorpora. O senhor acha que a pessoa teria capacidade para receber o diabo no corpo assim? Sim, o senhor está falando? A Bíblia mostra que algumas pessoas espírito receberam. tudo bem. O espírito tudo bem. Só a energia dele, o senhor se queimaria inteiro. Mas isso daí a senhora está fazendo, isso é empirismo da senhora. Quer dizer, a senhora chega a essa conclusão. A senhora chega a essa conclusão por uma questão empírica. Quer dizer, a senhora não é um estudo. Ao contrário, ela não tem. Ela não está provando empiricamente. Não, ela está tentando defender uma coisa com aquilo que ela sente. E não aquilo que é um fundamento. Isso é empirismo. A Bíblia mostra que Jesus tirou, por exemplo, um espírito de legião, que são vários demônios. Mas ele era Jesus, mas ele era Deus, mas então, o Todo-Poderoso, né? Paulo não fez a mesma coisa. Agora, eu vou dizer... Acho que o simples mortal consegue. Eu quero dizer uma coisa. Fale, madrinha. Não, fale, madrinha. O senhor fala tirando uma, padre. O senhor não devia te falar isso. Ele não está falando, madrinha. Que disciplinador o senhor é, meu irmão. A senhora. Não, a senhora tá não é que a senhora já falou. Mas fala sua Eu estou falando para a senhora falar. Eu acho que é assim, ó, uma pessoa para dar disciplina, ela tem que ter disciplina. Sim, mas então, o irmão aqui, então o que ele está falando? Ele não tem disciplina para me passar disciplina. Ué? Ele está falando que ele também você não pode passar de nervoso e disciplinado. Não, meu irmão. Madrinha, é o seguinte, eu sou padre, ele é evangélico, né? Nós somos cristãos. Certo. Nós queremos... E nós, o que nós somos? Sim, nós queremos respeitar a sua posição. Nós respeitamos a sua posição, como respeitamos a do Alô, quem fala? Alô? Respeitamos, é isso. Alô, quem fala? Não, meu irmão. Alô, nossa, eu ouvi o... Desculpa, que veio uma... Alô? Voz do além. Seu nome? Abaixa um pouquinho a sua TV. Pastor Cruvinel, um grande evangelista Leandro Santos. Deixa eu abaixar aqui, pastor. Da onde você fala? Eu falo de São Bernardo do Campo. Sim. E São Bernardo do Campo. Pode falar, você tem 10 segundos. O que acontece? Isaías, capítulo 8, no verso 19, diz assim: quando vos disserem, consultai os espíritos familiares e os feiticeiros, que cheiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo ao seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultar-se os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca Tá vendo algum problema lá no estúdio? raiará a alma. Fábio, eu acho. Alô, meu querido, você tem 10 segundos, infelizmente. O Edson Barbosa tinha deixado uma pergunta para o Padre Cleudon com relação ao Chico Xavier, que até eu gostaria que o Roberto também respondesse a respeito. Por favor. Então, não, só terminando, inclusive para a psicologia, o senhor também se auto-hipnotiza, o senhor também lê a mente das pessoas. Segundo a parapsicologia, entendeu? O senhor também lê a mente das pessoas para poder ou psicografar
local para fazer as suas consultas como o senhor faz. Por mais que você não admita, é isso? Para nós, para mim, de uma forma especial, o senhor recebe um espírito satânico. E esse espírito satânico faz o senhor agir da forma que o senhor faz. Mas o senhor não tá com nada, viu? Ai, meu Deus! Falar Agora, assim, eu quero, não. antes de te Não, dar a não réplica pode. que você vai ter, Uma pessoa Roberto, não pode e falar pra você? assim. O senhor tem que respeitar a religião dele. Mas eu respeito, eu respeito. Por favor, tentem me ouvir. Eu não estou ofendendo ele. Eu gostaria de saber da sua resposta também com relação a isso. De acordo com o que Aguarda um pouquinho na linha, eu já te passo a palavra. Bom, a pessoa que ligou cita, o irmão lá de São Bernardo, ele cita o seguinte, que você não deve consultar a morte, a Bíblia proíbe isso. A Bíblia proíbe. Então, para nós, eu sou teólogo, não sou parapsicólogo. Mas com relação ao Chico Xavier, essa pergunta veio do bloco é uma anterior. possessão demoníaca. Aquilo é uma possessão Com relação demoníaca. ao Chico também? Olha, com relação ao Chico Xavier e qualquer outra pessoa que faz curas O demônio se por transforma em pessoas anjos de que luz. dizem que a pessoa para é, enganar os que a filhos de pessoa é, que a questão não é pessoal, a questão é doutrinária. Mas Que a espera um pouquinho, ele fez deixa eu bem para terminar. tantas pessoas Mas desse deixa eu terminar. mundo. A Bíblia Como assim? diz, deixa eu terminar só a resposta. A Bíblia diz aos Coríntios que Satanás se transfigura em anjo de luz, quanto mais seus ministros. Não estamos dizendo que a pessoa é bem intencionada, mas de acordo com a Bíblia, morto não volta. Ou ele vai para o céu ou vai para o inferno. E os anjos que falaram com Cristo? Bispo. Pastor, desculpe, te promovi sem querer. servo de todos vocês. Olha, agora, vamos lá. Todo mundo, até ele mesmo acabou de me dizer que ele me conhece, ele era meu ouvinte, né? Lógico. E ele falou para assim, Vandi, você é meio cética, né? Sou. Agora sim, não que eu seja fã de Chico Xavier ou sei lá de quem. O fato é que ele fez muito bem para muitas pessoas. O que você me diz isso? Fazer o bem, a questão social, eu aplaudo. Não é questão social, não. Aplaudo. Agora, Não, com relação eu- espiritual, Emocional. nós acreditamos. Bom, quem resolve problemas emocionais em geral é psicólogo. Mas ele fez bem pra o muita poder gente, de Deus, muita. de acordo com a Bíblia. Vinham de acordo com a pessoas fora do Brasil. mas até aí. Ele era famoso. Ele é famoso. Sim. O dia que ele ficar famoso, vai vir gente Mas eles ficaram- mas as de pessoas- Paris, O da Edson Itália, já falando ele. Tem gente, inclusive, respondendo processo por charlatanismo, por curandeirismo. Então você acha que o Entendeu? Chico Xavier Eu foi um até charlatão? citei isso da outra vez. A pessoa colocou a mão, cortou a pessoa. Responde a minha pergunta. Você acha que ele foi um Não no sentido de charlatão? charlatão, mas no sentido bíblico, aquilo não é Ele não era quem fala, desencarnado. Ele não era charlatão, ele só não sabia que ele era Usado charlatão. pelo inimigo. Ele não era charlatão, só não Alô, sabia quem que ele era fala? charlatão. Alô? Não entendi essa, padre. Seu nome? Você desrespeitou. Da onde você fala, querido? Gente, estamos falando com o telespectador. Campinas. De Campinas. Você tem 10 segundos, por favor. Ok. Pode falar. É o seguinte. Fale rápido. Eu quero dizer o seguinte. Tudo que se comentou aí, isso aí não tem valor algum. A única coisa que tem realmente valor para Deus, a única religião aceita para Deus, está na Bíblia. E ninguém mais é salvo, e ninguém mais assim, não tem como. Espiritismo, catolicismo. Foram 10 segundos. Irmãos, é 10 segundos, queridos. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra ele. Mas Peraí. o Edson não fez antes que você faça a pergunta, senão a gente vai seguir um roteiro. Exatamente. A réplica. Por favor. Depois vem a Com réplica. todo respeito, padre, com todo respeito e com toda a educação que eu lhe tenho, o senhor foi desrespeitoso agora. Eu também chamando Chico Xavier de charlatão. Agora, Não, ele disse que ele não sabia Ele não que ele sabia. era charlatão. Não, então tá bom. Ele não chamou. é mais famoso. Praticava o charlatanismo sem saber. Sem saber, entendeu? Agora, se Chico Agora, Xavier- ele era um homem se que Chico acreditava no que ele fazia. Xavier Uma pessoa do bem. Só o Ele senhor que tá acreditava certo. no que ele Chico fazia. Xavier. Como a Só o senhora. senhor que tá certo. Se Chico Não, Xavier ele será hipnotizava egoísta, as deixa eu pessoas, responder. Não. Não, A Bíblia que Chico está Xavier- certa. Deixa eu ouvir o Edson, Deixa o Edson por favor. falar. Pode se falar, Chico Xavier João. hipnotizava as pessoas, tá? Não, ele não hipnotizava. Ou entrava em auto-hipnose, esse é o nome que Sim, ele se hipnotizava. Eu lhe entendo, tá? Como que ele conseguia captar através das suas antenas mediúnicas, tá? Pessoas que já estavam em outro plano e até em outras cidades e até em outros países e vou complementar. Me diga Santa Brígida, certo? Que recebeu várias
Santa Brígida? Não conheço. Quem era Santa Brígida? Da Igreja Católica? Não, mas eu não conheço a vida de todos os santos. E no caso de Joana d'Arc, que falava Não, mas Santa Brígida também. com vozes, e que ela ouvia vozes, que ela dizia que era de anjos. Ela recebeu. Não, mas escutar anjos, como Nossa Senhora que escutou São Gabriel e viu São Gabriel, aí não é espiritismo. Mas anjo não é espiritismo, é? Aí não é espiritismo. Então, A Joana d'Arc foi uma guerreira, não foi? Olha, eu vou te dar uma Heroína. resposta curta. Eu perguntei para o pastor. Não, mas eu posso lhe perguntei para ele. dar com todo carinho, amor. O caminho é o mesmo. Posso lhe dar o caminho? Eu não sei se já aconteceu lá nas suas, nos seus atendimentos. Nos meus atendimentos. Nos atendimentos. Mas já aconteceu, por exemplo, de uma pessoa no centro darem a mão, de repente sair uma espécie de fumaça da boca do médium. Você está falando de Catoplasma, né? Ectoplasma, uma espécie de fumaça. Ectoplasma. E essa fumaça, ela toma a aparência da pessoa que morreu e fica falando, né, com a voz e do jeito da pessoa que morreu. Isso é o Quem quê? vê isso tudo é ciência, fenômeno né? paranormal. É ciência. Tudo é fenômeno paranormal. É. Da criança que tem 5 aninhos falando em outros idiomas. Fenômeno paranormal de glossolalia. Quer dizer, mesmo dormindo, escuta um filme em francês, depois ele se auto-hipnotizando, ele fala francês tudinho que ele escutou no filme. Isso a parapsicologia explica todos Do nosso os ponto de fenômenos. vista, eu sou Aí ele categórico. confirmou. Do ponto de vista, Tá dando umas é trovoadas categórico. agora aqui. Do ponto de vista que eu Deus nos entendo, abençoando. isto é Com certeza. demônio. Eu quero fazer questão uma é pergunta pra simples você. assim. Deixa eu fazer uma. Ué, mas você tá falando Daniel, falando quem de fala? Alô, seu nome? demônio. Seu nome, que ela tá guardando na Aquilo que ele linha. incorpora, então Oi, eu posso falar de qual é o seu demônio. nome? Alô, pode falar, telespectador. Autoriza de entorno. Seu nome? Leonardo, Leonardo, você fala da onde? eu falo de Araucária, Paraná. Paraná. 10 segundos para você, meu amigo. Tá, eu penso assim, eu penso que a gente tem que amar a todos como a si mesmo. E vejo aí uma confusão muito grande de opiniões. Eu acho isso que a gente tem que se unir a todos e rezar e orar por todos. Porque a oração é que nos eleva até Jesus. É um ponto de vista meu e eu estou vendo assim, uma forte respeito muito de todos aí que estão falando, entende? Sim. Entendi. Você teve 10 segundos e eu tenho que ir pro break, como na... Agradecer a presença aqui na nossa plateia, né, de um casal bastante ilustre, que é o Gessé, sua esposa, né? A Flavinha. E também o Wagner Fagundes, que está aqui a habitar essa grande mestra da pintura e que vai estar presente uma das suas obras aqui no nosso cenário novo. Eu não posso falar muito a respeito hoje, mas vamos lá, retomando o assunto. Então, assim, a questão é bem simples para o cristianismo. A questão não é pessoal, se a pessoa está mal intencionada, se ela está bem intencionada, não é isso. De acordo com a Bíblia, em qualquer segmento cristão, ortodoxo grego, católico romano, católico brasileiro, protestante, pentecostal, neopentecostal, quem segue a Bíblia, aquilo são demônios. Por quê? Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vem depois disso o juízo. O espiritismo, não existe vínculo, ou não dá para andar junto, espiritismo e cristianismo. Eles tentam usar primeiro livro de Samuel 28, dizendo que Deus permitiu que Samuel, que tivesse morrido, aparecesse. Mas o próprio texto nega isso. E, aliás, existem livros espíritas que dizem isso. Eu tenho na minha biblioteca. O próprio texto bíblico mostra que, na verdade, ali era um espírito maligno. O caso da pitonisa de Endor, o caso da menina que foi atrás de Paulo, dizendo que esses homens são servos do Deus Altíssimo, ele está falando verdade, não está falando a verdade? Mas mesmo falando a verdade, Paulo vira e repreende como um demônio. E expulsa. Então, senhoras e senhores, se você é cristão aqui, se você é cristão, e você tem sido engabelado por essa questão do espiritismo em nome do amor, o amor de Deus transforma as pessoas. Você precisa do Espírito Santo. Jesus salva. Você Mas, precisa padre, reencarnar. e se as É isso que pessoas, nós entendemos. pastor, mas se as pessoas, há milhões de espíritas e espiritualistas no planeta, e se eles querem ser espíritas, qual é o Eles têm problema? livre-arbítrio. Por isso que nós respeitamos a decisão deles. A Bíblia diz, Mas não parece errei. que os senhores respeitam. A Bíblia diz Não, assim, nós respeitamos. não errei. A senhora é livre para seguir o caminho
Eu que a vou senhora dizer um quiser. negócio pros Agora, senhores. como padre, Peraí, eu vou dizer um negócio como pra padre, vocês, eu tenho que falar a verdade. Eu só vou dizer um negócio para os senhores. Porque eu acreditaria que ele seria o espírita número 1 se eles não criticassem as outras religiões. Porque Deus é um só. Então ele não pode parar para mim, ele não pode me julgar, ele está me julgando. O padre está me julgando, ele está me julgando. Sabe por quê? Nós temos livre-arbítrio. Então pronto, ele acabou de falar O livre-arbítrio. senhor já ganhou muito dinheiro dentro da religião, não? Eu, nos meus trabalhos espirituais, Não, porque eu sei que o senhor trabalhou muito, disse que só atendia 2, 3 mil pessoas por mês, né? Essa pergunta, você vai ficar no ar, porque eu tenho alguém na linha que está aguardando muito tempo, e aí, gente, talvez não dê tempo para mais gente ligar. Alô? Desculpe. Boa noite. Deixa no ar. Oi. Boa noite. Seu Olá, nome, meu todos. querido? Um bom debate e algo que está acontecendo. Entre o céu e a terra... Você fala da onde, querido? De Caciqui, Rio Grande Você do fala Sul. da onde? É Mauro, de Rio Grande do Sul. Ok, meu Caciqui. grande amigo gaúcho, pode falar aí. Entre o céu e a terra há muitos mistérios. E esses mistérios não estão sendo desvendados entre os debatentes. E uma das questões, eu gostaria que o padre e o teólogo pudessem nos informar o que Jesus Cristo fez dos 13 aos 33 anos. Eu sou espírita, já frequentei todas as religiões. Legal, dos 30 aos 33 Bom, anos. existem Dos livros... 13 aos Dos 13 aos 33 Não, anos. existem livros pseudepigráficos, talvez o padre que eu não queria falar, que dizem e começam a falar fábulas de Jesus no Egito, Temos muito pouco tempo, que estava né? assim, História, mas na a Bíblia verdade, né? Sagrada não mostra exatamente o que Jesus que estava aconteceu. fazendo e acabou. Diga, Cleudon. Não, ninguém sabe o que ele fez, a não ser esse... Não existe na história. Não, esses livros que alguém escreveu e pôs o nome de um apóstolo, mas não é o apóstolo que escreveu. Por isso que é pseudo, é falso escrito. Ele quer responder. Edson Barbosa, bem rápido agora, ninguém faz mais pergunta, que eu estou encerrando o programa. Diga. até hoje, não cobrei nada de ninguém pelos meus trabalhos espirituais e digo, fora da caridade não há salvação. Deus ama a todos, tá? E nós só temos uma condição, chegar a Deus amando o próximo. Tá certo, eu vou ter que terminar o programa e dizer a vocês que cada um tem uma opinião baseada na sua fé, no seu coração, na sua alma. Quero mandar um grande abraço ao Roberto de Lucena e também... exatamente, eu quero Parabéns mandar para minha também. netinha, faz 5 anos hoje. Alguém quer mandar também mais algum recado Parabéns. rapidinho? Eu quero Edson falar Bar- só uma coisinha. Peraí, Beijo Cleudon, pro meu bem primo rápido, Cleudon, Silas. diga. Tá, para nós que somos católicos, somos salvos por Jesus Cristo. Reencarnação não salva. Roberto, bem rápido, Quem- gente. Vou ter que E encerrar quem o programa. acredita em reencarnação Diga, não é católico. Roberto, diga. Aqui comigo, ó. Só Jesus Cristo salva. Natalina, você não deu sua palavra final, vai, diga. A minha palavra final é o seguinte, é disciplina zero. Acho que é para todos. Bande Rocha, estamos aqui firme e não em revista próximo, né? Beijo pro meu primo No próximo Cílio, tá aqui. parabéns para a minha Beijo neta pra nós. Valentina. Eu quero dizer que eu quero você sempre presente aqui no programa com essa mesa maravilhosa e quero dizer a você que continua aí na Rede Brasil, siga agora, porque eu tenho poderes espirituais e vou seguir como Clark Kent, Superman agora, tá? Pra vocês.